Olá, meu amigo, minha amiga, você nos acompanhando. Pessoal, hoje nós estamos aqui na Igreja São Judas Tadeu, do bairro Palmeiras, com o nosso amigo Padre Igor Batista. Esses dias nós conversamos na Rádio América e bom que a entrevista rendeu, surgiu a ideia e nós estamos aqui nessa igreja tão abençoada, com este homem de Deus também abençoado, né? Muito bom, que bom, Padre Igor, falar com o senhor novamente, é um prazer novamente, né, essa oportunidade maravilhosa da gente estar aqui batendo esse papo. Que bom, Giovanni, podermos dar continuidade nessa reflexão, porque é um tempo de muita reflexão e que pode gerar muitos bons frutos. Então, que todos possamos nos beneficiar desse momento com grandes reflexões e aprimorando o nosso ser para Deus. Isso mesmo. Pessoal, nós estamos aí nessa pandemia do coronavírus, Covid-19, né? E olha só, em meio a toda essa situação que nós estamos vivendo, né? Nós queremos aqui, junto com o Padre Igor, levar para você uma mensagem de fé, né? Uma mensagem que você possa cada dia acreditar mais em Deus, acreditar mais em Jesus, né? E olha só, o jovem, ele tem, né, um papel principal, um papel fundamental, que é, com toda certeza, ajudar os idosos nesse período que nós estamos vivendo de pandemia, né, que envolve aí o coronavírus. Padre Igor, eu gostaria que o senhor falasse para a gente, né, sobre toda essa situação que envolve, né, a fé nesse momento de crise que estamos vivendo. Esse é um momento de redescoberta da fé, como é próprio dos outros momentos de privação, de dificuldade que nós vivemos, né? Existe até uma frase muito comum das pessoas: ou a gente descobre a Deus pelo amor ou pela dor, né? Em outros momentos da nossa vida de dor, nós também nos aproximamos. E para a humanidade tem sido esse momento de redescoberta da fé, né? De revisitar essa casa interior. Até falando aqui um pouquinho, que nós, então, como Conferência Nacional dos Bispos, projeto de evangelização, quando se promove a ideia da casa, da igreja doméstica, então tem sido um momento de revisitarmos as casas, os lugares de abrigos nossos, que são o nosso coração, a nossa família, a humanidade, né, o nosso planeta. Está sendo um momento, Giovanni, oportuno da gente pensar a nossa consciência ecológica. E aí, nesse sentido, como é que se dá, né, um ser ecológico? Exatamente revisitando, interiormente, redescobrindo a nossa fé, reorganizando os nossos afetos, né? Os nossos afetos também precisam ser evangelizados. E para isso, como igreja doméstica, a gente tem visto várias iniciativas, as famílias fazendo seus momentos de meditação bíblica, da via sacra, as pessoas também, não é? Agora elas têm tempo de fazer algo que muitas alegavam não ter tempo, que era uma meditação da Bíblia através do método da leitura orante. Então, estamos tendo um pouco mais de tempo, alguns não deixaram tanto as atividades, mas ainda assim um tempo a mais para em casa meditar, então, fazer um estudo pessoal da Palavra de Deus. As igrejas, as paróquias diversas têm promovido subsídios, têm divulgado elementos, roteiros para as famílias orarem, como é próprio também da campanha da fraternidade. Então, essa casa interior, a casa que é a família, mas também a casa humanidade, como nós temos sido solidários uns com os outros, tantas boas ideias têm surgido, as pessoas têm promovido um cuidado de um modo especial com os idosos, não é? Essa preocupação, a gente vê às vezes pessoas mais novas chamando a atenção de pessoas idosas nas ruas, perguntando por que você está aqui. Então, está tendo esse afeto com os grupos de risco e o meio ambiente, né? Nós entendemos, então, finalmente, com essa quarentena, com isso que está acontecendo, que os nossos gestos, eles incidem, eles ou beneficiam ou prejudicam as pessoas. A gente está entendendo essa dinâmica ecológica um pouco mais nesse momento. Exatamente, Padre. Agora, nós falamos muito dos idosos, né? Claro, toda essa preocupação com os idosos. Agora, e para o jovem, Padre Igor, redescobrir a fé dentro de casa, né, mais tranquilos? Qual que é a dica que o senhor dá? As redes sociais têm ajudado muito, né? Tantos aplicativos para o jovem, destinado aos jovens, tantas pessoas produzem material destinado a eles. Então, vocês são muito necessários nesse momento. Na verdade, a sociedade espera e vocês têm um poder muito grande nas mãos, né? Vocês dominam a tecnologia
Nós somos, né, eu, Giovanni, tantas pessoas se dizem jovens, mas existem os jovens mais jovens ainda que entendem muito das tecnologias. Então, olha, se vocês aceitarem, fazendo aqui uma introdução até, vamos lembrar aqui que no domingo de Ramos, o Papa Francisco chamou a atenção dos jovens, porque o domingo de Ramos é há 35 anos um dia que se recorda a juventude, que se reza pelas juventudes. Nós tínhamos na arquidiocese a jornada arquidiocesana da juventude, isso acontecia. Então, no domingo ele fez essa menção e dizendo para os jovens, prestem atenção não mais nos heróis, né? Não tanto nos heróis ligados à fama, ao status, ao dinheiro, à moda, mas ele chamava atenção para que os jovens percebessem os profissionais de saúde, tantos profissionais que não podem deixar os seus trabalhos nesse momento, e no caso de quem é da saúde, quem está tratando dos doentes, arriscando suas vidas por essa causa. Então, o jovem, ele dizia, é gastando a vida, é doando a vida que realmente, como diz a palavra de Deus, se recebe a vida. Então essa aventura de se doar é um projeto de felicidade, que é o que o jovem busca. O jovem tem sede de felicidade e é pelos meios de comunicação, e quando nós pudermos retomar a normalidade, né, também nas escolhas que fazem. E ele dizia, prestem atenção nos heróis que estão doando suas vidas. Muito bem, Padre Igor. Tá vendo, gente, como que o Padre Igor é abençoado, né? Esse homem carrega uma sabedoria, com toda certeza aí. Isso é muito bom para todos nós, né? Eu tenho aqui mais uma pergunta para o Padre Igor. Olha só, Padre, antes dessa pandemia, a nossa casa, né, a gente chegava para dormir, descansar, às vezes brincar com os filhos, né? E agora, quando chegou essa pandemia, nós ficamos mais dentro de casa, com toda certeza, até mesmo para mandar uma mensagem pelo WhatsApp. A gente escreve ali mais devagar, né? Bem tranquilo. Agora, com toda certeza, esse momento é bem propício para a gente cuidar de nós mesmos, né? Um momento de meditação, de mais oração, claro, isso pode ajudar muito. Sim, a gente como paróquia, temos indicado caminhos e as pessoas podem sim, por elas, buscar esses aplicativos e outros sites que mostram esse caminho. Eu costumo sugerir para as pessoas algumas coisas e é tão bonito que as pessoas dão um testemunho depois. Por exemplo, com os termos leitura orante, exercícios inacianos, com esses nomes, vocês que estão assistindo podem acessar roteiros de orações bem simples para meditar, para rezar e para obter o espírito bíblico, né? Na verdade, tudo isso que nós estamos vivendo, como dizia anteriormente, é uma forma dolorida de a gente se abrir ao amor de Deus. Mas quem sabe assim a gente aprende e se deixa conduzir mais pela palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela está então cheia, está prenhe desse amor de Deus que indica para nós o jeito certo de lidar consigo mesmo, com as pessoas. E para que isso aconteça, é necessário, Giovanni, que as pessoas elas deem mais tempo para a palavra de Deus. Às vezes a gente espera da palavra algo mágico, onde a gente vai ali naquele instante ter uma resposta, vou abrir a Bíblia e ela vai ter uma mensagem ali de cara. Não, a palavra de Deus, certa vez uma pessoa fez uma comparação. É como um coco, que você tem uma certa dificuldade para abrir, mas ali dentro tem uma água muito saborosa. Então, assim, não tenha a pressa, uma indicação para os jovens nesse sentido. Às vezes os jovens são muito afoitos e isso chega na cultura também. As pessoas acostumadas com tudo rápido, com você pegar um telefone e mandar uma mensagem e a comida chega com menos de 15 minutos. Então tudo isso gera em nós um treinamento para coisas muito rápidas, e para uma vivência com a palavra de Deus é necessário tirar um tempo, não é? A gente tem esse tempo agora, 15 minutos, 20 minutos ali, lendo várias vezes o mesmo texto, e Deus vai mostrar coisas para você, Deus vai te dar inspirações e você vai sentir, como eu ouço testemunhos de muitas pessoas que dizem que quando toparam dedicar mais tempo à palavra de Deus, o que elas perceberam é que a Bíblia é uma carta de amor que Deus escreveu para ela, escreveu para todos nós, mas se você
tiver esse tempo de enamoramento, de saborear, de digerir a palavra de Deus, você vai perceber que é uma palavra escrita para você. Muito bem. Padre Igor, um amigo meu, ele estava trabalhando em home office, né? E ele ficou desempregado. E ele disse: Giovanni, eu tenho muito medo, né? E eu falei: calma, tenha fé, acredite, né? Você vai superar essa dificuldade. Agora, para quem está nos acompanhando neste momento, talvez com esse pensamento, né? Eu tenho medo, o que fazer, Padre? Em primeiro lugar, né, voltar-se para essa primeira casa, ter essa intimidade com Deus, né? Os santos diziam algo do tipo: no fim de tudo é entre eu e Deus, não é? Nós estamos sempre com essa necessidade de estar com as pessoas, esse tempo é uma grande provocação, mas como a gente disse, ele nos dá essa oportunidade da alegria, do recolhimento, do voltar-se a si. Então, o que eu diria para o seu amigo e para as outras pessoas, não tenha medo da intimidade com Deus, né? Desse momento de oração, de falar com Jesus como ele verdadeiramente o é, como o nosso melhor amigo, o nosso irmão. Então, fazer essa experiência mesmo de convidar a Deus, né, para estar ali no momento a sós, como diz o Evangelho de São Mateus: quando quiseres orar ao Pai, entra para o teu quarto, fecha a porta e ore ao Pai que te escuta. Então, tenha essa... E fazer disso um hábito, na verdade, né? Não esperar que o momento apenas vai resolver. Não, é algo de disciplina, é algo de constância. Quando a gente inicia relacionamentos, seja de amizade, de namoro ou outros relacionamentos, e as pessoas que a gente já gosta, nós temos essa necessidade de estar com a pessoa, não é? Às vezes não é próprio desse tempo, mas quando a gente puder, a gente quer estar fisicamente, mas a gente arruma meios de conectar-se com essa pessoa. E você, né? Tudo isso disse para nós que é preciso se reconectar com o que é essencial. E, em primeiro lugar, Deus. Então, faça disso um hábito na sua vida, de marcar, como a gente tem com os nossos amigos, pessoas que a gente ama, de marcar na sua vida o horário, de estar ali com Deus. É logo cedo, alguns vão preferir na hora do almoço, outros à noite. Seria bom se em todos os momentos da nossa vida nós fizéssemos esse louvor. Mas quem sabe você começar de um horário e, a partir dali, estabelecer esse namoro com Deus, nesse relacionamento, essa intimidade. Muito bem. Olha só o que o Padre Igor disse, gente. Seria bom em todos os momentos da nossa vida a gente aproveitar nessa oportunidade, né? E, claro, mergulhar, né, no coração de Jesus. Agora, eu tenho uma outra pergunta aqui para o nosso amigo Padre Igor. Padre, como que foi o seu chamado, né, para a vocação aí sacerdotal? Eu tenho essa curiosidade. Teve um dia que eu estava até assistindo a sua missa e falei assim: gente, eu sou doido para perguntar ao Padre Igor, né, como é que foi esse chamado, Padre? Eu, então, comecei, embora desde criança, né, pelo fato das pessoas me virem mais tranquilo, então as pessoas, alguns, né, amigos mais próximos falavam assim: você vai ser padre, porque por causa da tranquilidade. Mas o desejo mesmo, já com os 18, 19 anos, por causa de um engajamento num grupo de jovens que era muito especial. É um grupo que ele teve mais de 20 anos, né? Quem trabalha com juventude hoje sabe que não, que na verdade foram diversos grupos que aconteceram nesses 20 anos, né? Não foi um grupo só, existiram pessoas no início, depois, mas de qualquer forma foi um grupo que marcou muito a paróquia de São Dimas, que é a paróquia onde eu nasci, onde está lá a minha família. Era o grupo de jovens que se chamava Jovens Unidos para Sempre. Então, nessa experiência de grupo de jovens, os jovens, eles realmente se encantaram por Cristo, né? Nós tínhamos retiros, tínhamos também excursões que fazíamos também visitas por exemplo, Colônia Santa Isabel. E ali, né, exatamente nesse espaço, então foi começando um namoro. A experiência de visitar a Colônia Santa Isabel que é onde ficam as pessoas com hanseníase, né? Então ali para mim foi um primeiro despertar, porque tem uma história que eu conto para as pessoas: aproximando de um enfermo, né, de uma pessoa com a hanseníase, havia um grupo em volta ali,
e eu escutava apenas a voz desse senhor. Esse senhor contava casos muito alegres sobre a infância. Eu não via, mas eu percebia, escutava, né, histórias dele andando a cavalo e tudo mais. Então, à medida que fui me aproximando, fui imaginando, né, que talvez fosse uma pessoa não tão mutilada pela enfermidade e que pudesse estar sentada naquela cama. Porém, quando eu vi que era uma pessoa totalmente, não é, desfigurada pela enfermidade e que trazia tanta alegria, as pessoas estavam felizes e riam em volta, então aquilo para mim foi uma provocação de Deus no sentido de, se ele, reduzido a uma cama da qual ele não poderia sair, poderia causar tanta paz e alegria no coração das pessoas, imagine eu, que tinha, né, a minha saúde perfeita, o que mais eu não poderia fazer. Então, a partir daí, despertou em mim o desejo de me engajar na comunidade de fé, né, e isso foi acontecendo nas diversas pastorais, grupo de jovens, mas liturgia, batismo, catequese, e numa experiência com a renovação, com a canção nova, percebendo o jeito dos padres, em diferentes missões, como a missão salesiana também. Então, inclusive até hoje eu tenho muito contato com os salesianos, então eu percebi esse jeito missionário entre os jovens, através dos meios de comunicação. Foi a partir daí do contato com esses padres que evangelizavam a juventude como carisma que eu despertei e me senti que eu também gostaria de ser um desses. Que ótimo, que bonito, né, gente? Muito, muito interessante. Padrigo, para quem está em casa, né, nos acompanhando e tem essa curiosidade, esse desejo de aprofundar mais, né, de repente para descobrir essa vocação, como que faz? A Arquidiocese de Belo Horizonte, ela tem o serviço, né, de animação vocacional, o SAVE. Porém, o primeiro passo para o jovem, para a moça e para o rapaz, o primeiro passo é você procurar o padre que você tem o costume ali de estar, né? Alguns têm essa ligação com a comunidade de fé paroquial, alguns às vezes têm contato com outros padres, então procurar esse padre para fazer esse primeiro momento, ali fazer uma caminhada, onde ele vai trazer elementos para você que talvez você até então não haveria percebido, né? Ele vai dizer das responsabilidades que tem em volta do ser consagrado, e a partir dele você inclusive também vai obter informações sobre os diferentes carismas, e esse padre vai poder indicar, por exemplo, para os jovens uma congregação que seja mais afinada com o que ele busca, né? Se alguém que ame a vida diocesana, né, para o rapaz, então que ame a vida do padre como pároco, então a arquidiocese. No meu caso, como eu disse a você, que eu tinha essa inclinação em primeiro lugar, Canção Nova, depois os salesianos, então fui depois por mim mesmo descobrindo pessoas desses lugares e fazendo o caminho, né? Então, fazer esse primeiro passo de buscar alguém, algum sacerdote que você tenha contato, e a partir dele você vai obter os outros passos. Bom demais. Vamos voltar agora, pessoal, aqui para a Semana Santa, né? Estamos aí vivendo a Semana Santa. Como é que está a programação aqui da paróquia São Judas Tadeu, Padrigo? A paróquia, nós temos tido um dia a dia bem intenso, né? A respeito dessa novidade que a quarentena trouxe, né? Que foi de aproveitar o espaço das redes sociais. Então, nós aceitamos esse desafio e nós vamos estar, durante a Semana Santa, transmitindo as celebrações. São poucas pessoas e nós vamos transmitir as cerimônias, as próximas, então, da Quinta-feira Santa. Porém, né, na parte da manhã, o nosso incentivo às pessoas é que, pela TV Horizonte, eles participem da Missa da Unidade, que também é uma cerimônia restrita, não é? Em que poucos padres, com o nosso arcebispo, apenas aqueles que vão estar ali auxiliando na liturgia vão estar presentes, né? À noite nós vamos ter aqui a cerimônia que seria do lava-pés, mas a gente não vai ter esse gesto em razão de toda a recomendação do Ministério da Saúde, né? Nós vamos ter então a missa da instituição de Eucaristia, em seguida com uma pequena vigília, isso na quinta-feira. Na sexta,
a liturgia das 15 horas, sem o beijo da cruz, que é uma outra coisa que a gente reserva nesse ano em razão de tudo que está acontecendo, não é? Para que não haja situação de contágio. À noite, na sexta-feira, a gente vai ter às 19 horas uma reflexão sobre a paixão e morte de Jesus, através de um teatro simples, com poucas pessoas também. Na sexta-feira, no sábado, às 19 horas, a nossa vigília pascal. Inclusive, eu queria até fazer uma propaganda aqui, que é o seguinte: nós vamos ter, como tivemos no ano passado, Giovanni, o Círio da Família. Então, a gente está divulgando que as pessoas podem fazer contato com a paróquia. Quem não puder vir aqui, a gente providencia de levar até a sua casa. Quem puder vir pode estar ligando, programar a sua vinda, né? Sempre com esse cuidado da gente não ter aglomeração. Nós vamos estar, então, vendendo o Círio da Família, que é uma pequena vela onde as pessoas, na vigília pascal, vão poder repetir o gesto do padre, aquela imposição ali, né, dos cravos, que todos devem se lembrar no Círio Pascal, aquela grande vela que a gente tem nas igrejas, e quando temos os sacramentos ela é acesa, não é? Então nós adquirimos para os paroquianos um Círio Pascal pequeno, e eles vão poder fazer aquele gesto acompanhando o gesto do padre, fazendo a imposição dos cravos, as orações. Essa vela é para que durante o ano, nos momentos de aniversário, nos momentos de alegria, de dor também, a pessoa possa acender essa vela, fazer seus momentos de oração. Então, adquirir na secretaria, liga para a gente. E ainda no domingo vamos ter as celebrações 10 da manhã e às 19 horas, né, do dia da Páscoa. Nós vamos culminar, então, toda a Semana Santa com essas duas celebrações. Deixe para a gente o endereço da paróquia, por favor, Padre Igor. A paróquia ela está aqui no bairro Palmeiras, na rua José Basílio, número 100. Mas o endereço que você, durante esses dias, pode nos encontrar, né? Fora essa vinda aqui para obter o Círio, já que vocês não podem vir para a celebração, né? Nós apenas iremos transmitir. E aí nas redes sociais é São Judas Palmeiras, São Judas Tadeu Palmeiras. São Judas Tadeu Palmeiras você encontra no Facebook, no YouTube e no Instagram. São Judas Tadeu Palmeiras. Padre Igor, reforça para a gente, né, deixando uma palavra de fé para todo mundo que está nos assistindo. E em seguida, por favor, deixe sua bênção para todos nós. A nossa fé nesse momento está sendo chamada a ser como ela é, né? Amem o semelhante assim como vocês se amam, disse Jesus a nós. E nós então, por toda essa situação, que a sua fé possa, assim como está sendo para os padres e os evangelizadores, uma forma de nos reinventar como evangelizadores, saiba que você também, aí na sua casa, cuidando dos seus idosos, não é? Eu queria falar um pouquinho sobre isso também, né? Sim. Tem diversas maneiras de você cuidar deles, né? Criando situações ali de uns deslocamentos tranquilos, aqueles que de verdade precisam estar com seus idosos, não é? Criem um ambiente que eles possam se movimentar de uma maneira segura, tenham atenção com as necessidades deles. Você que mora em condomínio, coloca lá à disposição o seu contato para que os idosos possam te ligar para fazer compras, né, no mercado, a farmácia. Através das redes sociais, divulguem também esses contatos para os idosos que vocês conhecem, que eles possam te ligar e, em alguma necessidade, obter a sua ajuda. Então, vamos transformar a nossa fé. Esse é um tempo que está exigindo, e vamos entrar de uma vez nesse lugar, no lugar da fraternidade profunda. É assim como foram os primeiros cristãos, né? Os primeiros cristãos eram reconhecidos porque punham tudo em comum. É o nosso momento de mostrar uma verdadeira humanidade. Na verdade, Jesus, o que ele revela para nós é o ser humano de uma forma mais plena, de uma forma mais saudável. Então, se por acaso há alguém que nos assiste, que nos escuta, que não é cristão, esse é o momento de nós nos tornarmos mais humanos, né? Com esse cuidado com os idosos, com os grupos de risco, conosco mesmo, já que a gente pode transmitir. Então, isso nada mais é do que sermos
ser humanos conscientes, não é? Então vamos viver a fé, e a religião que Jesus nos ensina é a religião do amor. Não um amor egoísta, mas um amor que se partilha. E quanto mais se partilha o amor, mais se recebe o amor. Então vamos dar a bênção para vocês que estão nos acompanhando, para que possamos todos viver com alegria, com entusiasmo, sabendo que Deus nos prepara para retomarmos as demais atividades de uma forma mais qualificada, redescobrindo o seu eu, sua família, a humanidade e o meio ambiente. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E desça sobre vós e vossas famílias, concedendo saúde e paz, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Sinta-se você abençoado. Muito obrigado. Compartilhe, comente aí nesse vídeo. Que Deus te abençoe. Um grande abraço.